Olá, meu nome é Tamires Carvalho, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas da UES, na modalidade à distância, e estou aqui para relatar um pouquinho sobre as experiências que eu vivi durante os 4 estágios que aconteceram aí no decorrer do curso. É importante lembrar que o estágio é uma oportunidade que o licenciando tem de pôr em prática tudo aquilo que ele viu no decorrer do curso. Em relação ao estágio no ensino fundamental, que foi o nosso primeiro estágio, o que eu tiro de mais importante como experiência foi o primeiro contato, porque até então eu nunca tinha entrado numa sala de aula para dar aula. Então esse primeiro contato me mostrou que eu sou capaz de ministrar uma aula e foi nesse momento que eu me reconheci como professora. E durante o segundo estágio, voltado para os primeiros anos do ensino médio, eu consegui ter uma visão sobre uma escola social. Porque durante esse estágio a gente realizou ações voltadas para a comunidade local. Então eu consegui, a partir daquelas atividades, tirar algumas reflexões sobre a importância desse papel social que a escola deve ter. Mas em 2 estágios voltados para os segundos anos do ensino médio, eu e minha colega de estágio decidimos focar nas reflexões sobre os mecanismos preparatórios para o Enem, já que as provas já estavam próximas ali naquele período. E a gente percebeu que a escola direciona muito o foco para o Enem. E a gente conseguiu tirar reflexões tanto positivas quanto negativas dessa postura da escola. E no ESEM 3, o último estágio, para os terceiros anos do ensino médio, eu tiro como foco principal a experiência que eu adquiri durante esses estágios. Eu percebo que, nesse momento, durante as regências atuais, eu tenho mais maturidade, tenho mais segurança no conteúdo, tenho mais domínio de sala, tudo isso adquirido pelos estágios anteriores e por esse. Em relação aos objetivos que eu acredito que a gente alcançou durante a realização do ESEF, o estágio no ensino fundamental, eu elenquei aí 5 objetivos principais. O primeiro seria o de compreender a importância do estágio para a formação do professor. O segundo, conhecer os desafios e as possibilidades da profissão. O terceiro seria também conhecer os desafios e as possibilidades do processo de ensino e aprendizagem no ensino fundamental. O quarto, investigar a formação do professor no ensino fundamental, e o quinto seria colocar em prática metodologias diferenciadas. Já no ESEM 1, eu elenquei aqui os 5 objetivos, sendo como primeiro objetivo de reconhecer a escola como parte integrante da sociedade, como eu já comentei no início do vídeo. O segundo seria entender a escola como um agente promotor de mudanças em uma sociedade. O terceiro seria reconhecer as diferenças entre os alunos do ensino fundamental e os alunos do ensino médio. Quarto, conhecer os desafios e as possibilidades do processo de ensino e aprendizagem no ensino médio. O quinto seria compreender como as carências de aprendizagem das primeiras séries podem prejudicar o aprendizado no ensino médio. No ESEM 2, tem aí como um primeiro objetivo o de reconhecer as principais diferenças entre o ensino médio regular e o ensino médio profissional, já que a gente estagiou numa escola profissional. O segundo objetivo seria o de investigar a influência do Enem na rotina escolar, como eu já comentei também no início do vídeo. O terceiro seria elencar os pontos positivos e os pontos negativos do Enem para o processo de ensino. O quarto, indagar sobre a possível desconexão entre o Enem e o currículo escolar. E o quinto seria o de refletir sobre o Enem e a formação cidadã do aluno. Em 3, os objetivos foram investigar a influência desse e dos estágios anteriores na promoção da maturidade profissional. Segundo, seria reconhecer as deficiências do ensino de ciências e biologia na educação básica. O terceiro, de compreender as principais diferenças entre os alunos do primeiro ano do ensino médio e os alunos de terceiro ano. O quarto seria reconhecer a concepção do aluno de terceiro ano frente à sua formação profissional. E o quinto, o de investigar se os alunos de terceiro ano estão preparados para enfrentar os vestibulares e o Enem. Em relação à observação das 4 escolas que eu tive o prazer de conhecer durante esses 4 estágios, eu pude perceber que a estrutura física no geral
é boa, é bem organizada. As escolas apresentam um bom espaço, quadra poliesportiva, laboratório de informática, de ciências. No entanto, ainda falta recursos para o professor. Em algumas escolas ainda há poucos computadores, poucos data show para o professor trabalhar aulas diferenciadas. Ainda falta material nos laboratórios para o professor fazer uma aula prática. Mas, no geral, a estrutura física da escola é boa. E o que eu pude extrair de mais importante dessas observações foram as reflexões acerca da influência da estrutura física de uma escola sobre o aprendizado do aluno. E eu consegui perceber que quanto mais organizada, quanto mais bem estruturada for uma escola, os alunos parecem se interessar mais em cuidar, em zelar pela escola, influenciando também na educação desses alunos, influenciando na aprendizagem deles. Então, a gente pode concluir que um ambiente escolar organizado, bem estruturado, ele vai favorecer o surgimento de uma relação mais harmoniosa entre os professores, entre os alunos, e uma relação mais harmoniosa com o próprio ambiente escolar. E essas relações tendem a elevar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. E tanto os professores como os demais funcionários e os alunos vão se sentir confortáveis nessa escola e vão se sentir confortáveis em exercer suas funções. Então, dessa forma, uma boa estrutura é essencial para ajudar no processo de ensino e aprendizagem. Uma boa estrutura também é indispensável para o sucesso da aplicação de métodos diferenciados pelo professor. Como eu já falei, com recursos para os laboratórios, com tecnologias para a sala de aula e recursos diferenciados, que vai promover aí uma implicação positiva na aprendizagem e na educação desses alunos. A etapa do estágio também muito importante é a observação do orientador técnico, a observação do professor que vai estar ali nos acompanhando durante a realização do estágio. E fazendo novamente um apanhado geral sobre os 4 estágios, o ESEF, ESEM 1, 2 e 3, eu pude perceber, a partir das observações que eu fiz das aulas desses professores, que praticamente todos utilizaram a metodologia tradicional, aquela em que o professor está ali na frente da turma como o expositor, utilizando de quadro e de pincel para expor o conteúdo, e os alunos ficam como meros espectadores sem muita participação durante a aula. Foi o que mais me chamou a atenção, esse uso constante das metodologias tradicionais. O professor parece que deixa de lado as aulas mais inovadoras, as aulas diferenciadas. Eu acredito que essa desmotivação em utilizar recursos diferenciados é a falta de tempo de preparar aulas mais elaboradas, utilizando recursos diferentes. Porque a gente sabe que a carga horária de trabalho de um professor é muito pesada. Então, ele acaba não tendo tanto tempo para planejar aulas com recursos diferenciados e acaba entrando nas metodologias tradicionais. A única aula que eu tive a oportunidade de observar com o professor utilizando um recurso um pouco mais diferenciado aconteceu no ESEM 2, para alunos do 2º ano, onde o professor, para explicar um conteúdo de genética, que a gente sabe que os conteúdos de genética são bem abstratos, ele utilizou um material mais palpável para tentar explicar aqueles conteúdos para os alunos e para que eles conseguissem compreender o que ele estava passando. E eu consegui perceber que os alunos se interessam muito por essas aulas diferenciadas. Um recurso, por mais simples que seja, o aluno consegue ter interesse e acaba tendo interesse também pelo próprio conteúdo e pela aula. Então, a busca por essa utilização de recursos variados se torna muito importante e significativa para a aprendizagem do aluno.
Em relação à etapa de regência, o estagiário tem essa fase como uma das mais importantes para a sua formação, porque é nesse momento que o estagiário vai realmente entrar em contato com o aluno e é nesse momento que ele vai pôr em prática os conhecimentos que ele adquiriu durante todo o curso, né? Tanto os conhecimentos de biologia e de ciências em si, como os conhecimentos de didática, de metodologias, de recursos, enfim. É também um momento de muita ansiedade, já que é o primeiro contato, né? E também guarda um certo temor. A gente fica se perguntando, será que eu vou ser capaz de conseguir expor um conteúdo para que os alunos compreendam? E obviamente o professor tem que dominar esses conteúdos, mas não basta somente dominá-los. O professor tem que dominar o conteúdo e também saber passar para o aluno. Vai ter que ter uma didática para passar o conteúdo. E cada conteúdo exige uma didática diferente. Os conteúdos de genética, por exemplo, que são muito abstratos, vai exigir do professor metodologias e recursos adequados para que ele consiga passar esses conteúdos de forma eficiente para o aluno. Durante as regências do ESEF, eu consegui perceber que os alunos são bem mais participativos, mais dinâmicos, a gente consegue despertar o interesse deles. No entanto, eles são também mais indisciplinados, mais difíceis de controlar. Já no ensino médio, nos estágios do ensino médio, os alunos são mais apacentados, mais calmos, mais disciplinados, só que são menos participativos e parecem ser menos interessados. Eu também consegui perceber que, utilizando, né, metodologias, recursos diferenciados, por mais simples que sejam, a gente consegue atrair um pouco mais da atenção e do interesse do aluno pelo conteúdo e pela aula de biologia e de ciências. As aulas complementares foram todas realizadas como aulas de reforço, nos 4 estágios. Mas a que mais me chamou a atenção foi as aulas que a gente ministrou durante o ESEF, o estágio no fundamental, porque eu fui dar aula de reforço de uma disciplina totalmente diferente, que é a matemática. E a minha colega de estágio foi dar aula de reforço de interpretação textual. A gente conseguiu perceber que os alunos enfrentam muitas dificuldades nessas 2 disciplinas. Eles não conseguem interpretar textos e também não conseguem ou têm dificuldades de fazer cálculos básicos de matemática. Aí a gente começou a refletir sobre isso. Se o aluno não consegue interpretar um texto, não consegue fazer um cálculo simples de matemática, será que ele vai conseguir compreender os conceitos de ciências? Então é a partir daí que vem as deficiências no ensino de ciências, porque para conseguir compreender esses conteúdos, o aluno tem que ter domínio de interpretação, de escrita e de leitura, e também de cálculos básicos de matemática. E a gente percebeu que esses alunos possuem muitas dificuldades. Já nos outros estágios para o ensino médio, eu ministrei aulas de reforço no próprio conteúdo de biologia. No ESEM 2 e no ESEM 3, eu dei aulas de reforço em genética, porque eu percebi que esses alunos também possuem muitas dificuldades no conteúdo de genética. E como eu já falei antes, esses conteúdos são complexos e exigem muita abstração do aluno. E o aluno, por vezes, não consegue abstrair esses conceitos e acaba não compreendendo o conteúdo e se desinteressando pela matéria. Então eu busquei, durante essas aulas de reforço, tentar aproximar ao máximo esse conteúdo da realidade dos alunos. Levei vídeos, slides, massinha de modelar, tudo isso para tentar diminuir essa abstração entre os conteúdos de genética e levar cada vez mais para a realidade do aluno, para que ele consiga compreender esses conceitos. Em relação aos minicursos, a gente pode entendê-los como estratégias
didáticas em que o professor pode aprofundar conhecimentos sobre um determinado conteúdo e, ao mesmo tempo, utilizar de diferentes recursos em uma mesma aula. Dos minicursos que a gente realizou, eu lembro que a gente utilizou paródias, slides, vídeos, dinâmicas, tudo em uma mesma aula. Então, é uma oportunidade que o professor tem de experimentar esses recursos. No ESEF, a gente realizou um minicurso sobre micro-organismos patogênicos. A gente fez uma introdução teórica inicial com a ajuda de slides e vídeos sobre esses micro-organismos. Falamos sobre o ebola, que naquela época era um assunto que estava sendo muito discutido. E no final da aula a gente fez uma aula prática de cultura de bactérias. Os alunos participaram bastante da aula e pareceram muito interessados pelo assunto. Já no ESEM 2, a gente elaborou um mini curso preparatório para o Enem, já que a escola estava sendo direcionada para aqueles momentos de preparação para o Enem. Então a gente conseguiu elaborar um aulão sobre evolução, né, fazendo primeiro um apanhado teórico sobre o assunto e resolvendo algumas questões do Enem. E depois a gente cantou algumas paródias sobre conteúdos de evolução e também realizamos uma dinâmica de torta na cara. Então a gente conseguiu atrair o aluno e conseguiu fazer com que ele participasse mais da construção daqueles conhecimentos. Eles pareceram também bem interessados pelo momento e pelos recursos apresentados naquele momento. Já no ESEM 1 e no ESEM 3, a gente aplicou palestras sobre o Aedes aegypti, né? Assunto que infelizmente ainda está em alta. E a gente também utilizou de slides, de vídeos, para apresentar o conteúdo, o ciclo de vida do mosquito, formas de propagação, de prevenção. E também buscamos sensibilizar os alunos para os riscos dessas doenças. A partir das experiências de estágio, né, eu pude concluir que o estágio possibilitou as mais diferentes concepções acerca do processo educacional no Brasil. Essas experiências promovem uma reflexão crítica acerca do papel do professor na sociedade, né? Papel esse que é importante para a construção da cidadania e também para a construção de indivíduos reflexivos, o que vai fomentar aí o desenvolvimento de um país todo. Durante essas diferentes etapas em que se sucedem o estágio, eu pude identificar as fragilidades do processo de ensino e aprendizagem, as carências, né? Tanto do ensino de biologia quanto do ensino de ciências. Então, dessa forma, o estágio se apresentou indispensável para a construção da minha identidade profissional, o que vai acarreta, na verdade, na minha qualificação profissional e, consequentemente, também no desenvolvimento de uma sociedade. Pode entender que o estágio supervisionado, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, vai se caracterizar por dar esse aprimoramento profissional para o professor, né? Subsidiando ele com recursos que vão qualificá-lo para uma futura profissão. Porque durante esses estágios, a gente tem a possibilidade de analisar e de perceber fatores importantes do sistema educacional brasileiro, o que vai nos despertar um senso crítico a respeito desse sistema e vai nos preparar melhor para os desafios da profissão. E a gente também deve compreender que a escola não deve possibilitar apenas a formação de indivíduos que vão seguir uma carreira acadêmica, mas sim a formação de indivíduos cidadãos que vão agir na sociedade e vão ser capazes de modificá-la com sabedoria. Essa seria a principal motivação do professor e por isso torna-se importante a qualificação desse professor para que ele consiga agir corretamente na formação desses cidadãos.